Vou tentar ser breve, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite do NIP da Escola Politécnica. Eu, há bastante tempo, tenho atuado dentro da área da educação, seja na educação básica e também no ensino superior. Como tu já dissesse, né? Eu dou aula no programa de pós-graduação em educação, mas também sou colega de vocês na Escola Politécnica, porque também atuo no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, né, o que eu gostaria de tensionar? E eu acho que a palavra tensionar aqui, ela é ideal, digamos assim, né? Ela é uma palavra cabível, porque a fala que eu vim fazer, a conversa que eu vim fazer hoje, ela está longe de ser uma conversa prescritiva, tá? Uma coisa que sempre me incomodava e que ainda me incomoda é quando a gente vai fazer uma formação e chega alguém de fora e começa a dizer o que a gente tem que fazer enfim, né? Eu acho que não é o caminho, esse não é o caminho. Como eu trabalho principalmente dentro do PPG Educação, na linha de teorias e culturas em educação, uma característica dessa linha é fazer a crítica, né? A crítica no verdadeiro sentido filosófico da crítica. A crítica à educação, a crítica a tudo que envolve a educação. No sentido que a crítica é entendida como aquilo que é, mas que pode não ser como está sendo, né? Crítica não é e nunca será construtiva. A crítica é sempre uma desconstrução. E o que eu quis tensionar aqui hoje, o que eu quero tensionar aqui hoje, para a gente pensar as nossas práticas pedagógicas, é exatamente a partir dos autores que eu estudo, essa ideia de inovação pedagógica, né? Então, assim, o convite que eu faço a vocês hoje é que a gente suspenda o juízo em relação à inovação pedagógica, né? E coloque essa ideia de inovação pedagógica sob suspeita. Porque eu entendo que essa ideia de inovação está exatamente em usar, começa, pelo menos, né, a partir do momento que a gente começa a usar a arma da crítica para pensar o que a gente está fazendo em sala de aula. Então, assim, eu não vim dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu vim aqui colocar mais perguntas, tá? De alguma forma, introduzir um pouquinho de pessimismo na discussão, mas um pessimismo esperançoso, né? E eu acho que isso faz parte também. Eu acho que a gente não pode se render a uma ideia de inovação que nos é vendida e como a grande panaceia, como uma solução de todos os problemas. Então, a ideia aqui é mostrar o que eu entendo que é preciso existir para que a gente consiga, então, poder começar a discutir o que é inovação pedagógica, né? E que a gente comece a perceber o quanto, às vezes, nós somos incautos e nos entregamos a esses modelos prontos, né? E como a gente começa a correr atrás para tentar, principalmente, realizar desejos que não são nossos. Muitas vezes são dos nossos gestores, da própria universidade. Então, essa ideia de crítica à inovação pedagógica, repensar a inovação pedagógica, colocar sob suspeita a inovação pedagógica e problematizar a nossa prática pedagógica é o que eu vim conversar um pouquinho com vocês a partir dos autores que eu estudo, que basicamente são filósofos modernos e contemporâneos, para a gente pensar, bom, o que eu estou fazendo em sala de aula com os meus alunos, né? E por onde passa essa ideia de inovação pedagógica, ou pelo menos por onde também passa essa discussão da inovação pedagógica. Então, eu vou pedir licença aqui, eu vou compartilhar uma pequena apresentação com vocês aqui, tá? E, enfim, acho que todos estão vendo, né? Só estou arrumando um jeito aqui para que eu possa também ver vocês aqui. Muito bem.
Deixa eu só... Foi para apresentar aí? Sim. Tá bem. Então, acho que eu já falei um pouquinho do que eu quero para hoje, né? Que é a gente pensar a gente poder repensar a inovação em educação, a inovação pedagógica, pensar essa ideia de problematizar o que a gente está fazendo, né? Então, vou por essa linha, tá? Então, eu queria começar primeiro, e acho que não está passando, agora foi. Bom, eu queria começar primeiro falando sobre as minhas motivações, né? Que eu já mais ou menos já falei um pouquinho para vocês, tá? Aí do lado vocês estão vendo 3 filósofos que vão de alguma forma balizar a conversa de hoje, tá? Minha pretensão aqui não é dar aula de filosofia, mas a minha pretensão aqui é mostrar para vocês como a gente pode usar conceitos nietzschianos, Foucaultianos e deleuzianos, né? Nietzsche, Foucault e Deleuze, para pensar e colocar sob suspeita, então, essa ideia de inovação que, de alguma forma, nos é vendida, né? Uma ideia de inovação pedagógica que está muito associada a modelos de resolução de, né, práticas que são usadas em ambientes, que são ambientes, digamos assim, em um ambiente mercadológico e que a pedagogia abraçou sem fazer nenhum tipo de crítica, né? Existe uma crença que cada vez mais que a gente usa metodologias cheias dessas pirotecnias, né? Enfim, que são metodologias utilizadas no ambiente empresarial, se acreditou em algum momento que isso poderia resolver problemas que são de cunho pedagógico. Eu venho tensionar um pouco isso, né? E também colocar sob suspeita toda essa discussão em torno das metodologias ativas, né, que agora é o último grito da moda. Mas, enfim. Então, o primeiro ponto é exatamente colocar sob suspeita um modelo de inovação diretriz, uma ideia de que existe uma inovação pedagógica, né, e que essa inovação começa a capturar, né, essas relações de ensino e de aprendizagem, então a gente tem que cuidar muito com isso. Eu proponho também que a gente olhe as práticas pedagógicas, e aí, não em relação ao que a universidade espera de nós como docentes, mas também, ou sobretudo, né, a partir das relações que nós, docentes, temos estabelecido com a nossa própria docência. Eu acho que esse é o ponto principal. Não dá para a gente começar a falar em inovação pedagógica se a gente não olha para o que a gente faz, né? Então, não vou tensionar o que a universidade quer de nós, mas eu quero tensionar ao que a gente está fazendo de nós mesmos enquanto professores. Eu acho que esse é o ponto principal. E tudo isso vai servir para, de alguma forma, a gente possa jogar luzes sobre um outro lado da inovação pedagógica, que se relaciona com a produção da diferença na nossa docência. Então, guardem isso, né? Produção da diferença na docência. Porque essa ideia de inovação, querendo ou não, está muito ligada a essa ideia de produção da diferença, de uma pedagogia da diferença, né? Que eu vou falar um pouquinho agora, nesse tempo que eu tenho para falar para vocês. Então, qual é o grande brete que a gente está colocado, né? Nós somos formados essencialmente numa tradição filosófica ocidental que tem uma origem no platonismo, né? E isso é um problema sério para nós. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a dinâmica do platonismo, né, a gente entende que existe um plano de imanência, que é o mundo sensível, esse mundo que a gente vive, né, a sala de aula em que nós damos aula. Mas, em contrapartida, existiria também um plano ideal, um plano das ideias, uma transcendência, algo que está fora da imanência. E isso cria um problema muito sério para nós, porque a partir dessa ideia de que em algum lugar transcendental existem os ideais, né? Existem os conceitos universais, a gente, como docente, é levado a crer que existe uma aula ideal, ou que exista um modelo de professor ideal. E isso contamina muitos aspectos da nossa vida. Por isso que a gente elege o melhor jogador da partida, o melhor livro do ano, o melhor filme do ano. A gente é levado a crer que a gente só vai ter um amor na nossa vida. Então, o platonismo está muito arraigado
na nossa formação. Inclusive para a docência, porque não existem universais, né? Não existe uma aula ideal, não existe o professor ideal. E a professoralidade, que é esse processo de constituição que não se termina, né, do ser professor, também não é ideal. E é por isso que eu não poderia vir aqui com alguma pretensão prescritiva, porque eu ia me aliar a essa lógica platônica, né? Então, não existe uma forma-aula diretriz, né? E tampouco uma ideia de inovação diretriz. Quando a gente discute inovação, a gente tem que colocar uma série de outras coisas na mesa. E é isso que eu acho que falta um pouco para nós docentes, por N motivos, inclusive porque nos falta tempo, né? E quando a gente começa a olhar essa ideia de inovação a partir de uma perspectiva que é da problematização, a gente precisa olhar para isso que nos vendem, ou que querem nos vender como inovação pedagógica, de uma maneira crítica, sem cair nas armadilhas de que exista algum tipo de essencialismo, ou de determinismo, ou de fixismo em relação à própria educação, né? Não existe um modelo educacional diretriz. E eu acho que isso é a primeira coisa que tem que ser marcada, né? E, obviamente, né, quando a gente faz uma discussão como essa, de alguma forma, a gente precisa também entender, né, quais foram as condições de possibilidade que levam muitos de nós a acreditar que agora a inovação é isso, né? Agora a inovação é uma sala circundada por vidros, onde eu escrevo no vidro, onde eu colo post-it, onde eu tenho alguma tecnologia à minha disposição, onde o mobiliário se rearranja porque tem rodinhas. Isso é positivo? Claro que é positivo. Mas, às vezes, uma aula expositiva, às vezes, dá conta até muito melhor do que isso, né? Talvez nem sempre, mas talvez possa acontecer. Então, assim, como o Cláudio disse lá no início, a gente tem que cuidar para não cair nos extremos, né? De demonizar tanto um lado quanto o outro. Mas essa questão da inovação pedagógica, ela me incomoda um pouco, porque ela tem produzido uma série de professores que sentem muita culpa, né? E ou quando não sentem culpa, caem numa espécie de fundamentalismo pedagógico. Bom, agora o meu gestor disse que é assim, agora eu vou fazer assim, eu nem vou questionar. Que é isso? Fundamentalismo é essa fé cega em algo, né? E às vezes é isso, eu estou fazendo, mas eu não sei por que eu estou fazendo. Estou fazendo porque me mandaram, estou fazendo porque agora eu tenho que fazer assim. E não é essa a ideia. A gente não pode cair nesse fundamentalismo pedagógico e achar que, bom, agora é assim, depois muda o gestor, agora é de outro jeito, depois muda de novo, agora é de outro jeito. Então, quando a gente busca tensionar essa ideia de inovação pedagógica, a minha proposta é que a gente faça um processo reflexivo no verdadeiro sentido da palavra. A gente precisa olhar para nós mesmos, né? Porque é aí que começa a inovação, é nessa inflexão, é nessa dobra que a gente produz sobre nós mesmos, para pensar o que a gente está fazendo, né? Só que para começar essa discussão toda, a gente tem que se dar conta do seguinte: existe uma pequena nuance, tá? No tipo de pergunta que a gente pode fazer para interpelar a inovação. Eu poderia perguntar para vocês o que é inovação, ou poderia perguntar para vocês, por exemplo, o que pode a inovação. E essa segunda pergunta, e por isso está a foto do Spinoza aí, que é um outro filósofo, ela me deixa um pouco mais interessado, né? Spinoza é quem vai se perguntar não o que é um corpo, mas o que pode um corpo. Essa é a pergunta spinozana. Por que Spinoza se pergunta o que pode um corpo e não o que é um corpo? Porque quando ele se pergunta o que é um corpo, perdão, o que pode um corpo, ele está preocupado em saber quais são as potências do corpo. Ele não está preocupado em definir um corpo, em limitar o corpo, em delimitar o corpo. Ele está preocupado em saber quais são as potências do corpo. Então, quando a gente se pergunta o que pode a inovação pedagógica, a gente está se perguntando isso, né? Qual é a minha capacidade como docente para um agir pedagógico? E é isso que a gente tem que se perguntar.
Porque se a ideia de inovação, como dizem os dicionários, é o inovácio, né? O inovário, a introdução do novo, esse novo só é possível com diferentes possibilidades, com diferentes potências relacionadas ao agir pedagógico. Se eu não mudar a minha forma de agir, eu me distancio mais da ideia de inovação, né? E aí é aquela coisa, né? Tem professores que dizem que tem 30 anos de experiência. De fato, tem alguns que têm 30 anos de experiência, mas alguns têm 1 de experiência e 29 de repetição. E de uma repetição que não é uma repetição criativa, mas é uma repetição mecânica. E isso também é um grande problema quando a gente pensa em colocar, né, colocar no centro da nossa discussão essa questão da inovação pedagógica. Bom, eu pretendo também falar um pouquinho nesse tempo, porque pensar em inovação pedagógica, esse agir pedagógico, querendo ou não, e a gente não pode se furtar de falar na ideia de prática pedagógica, né? A prática implica recorrência. Prática é aquilo que se repete, né? O pedagógico, né? Se a gente fosse olhar para a etimologia da ideia da palavra, né? Da pedagogia, né? Tem a ver com o paidós, que são as crianças, e o agodé, né? A condução das crianças. Qual é a grande questão aqui? É que a gente tem que olhar a educação numa perspectiva que não é neutra. Por quê? Porque a educação, ela implica uma relação de governo, ou de governamento, se vocês preferirem, tá? Tudo que é pedagógico é uma relação de governo. A ideia de educação, né, de ex ducere, de alguém que me conduz ex, de fora, né, alguém que me conduz de fora ou para fora, né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando numa relação de governamento, numa relação de poder, né? E, obviamente, quando a gente fala de governamento, a gente está falando da condução das condutas, né? Então, eu, professor, quando eu decido educar, o que eu estou fazendo? Eu estou conduzindo condutas, né? E estou conduzindo essas condutas para algum lugar. Às vezes as pessoas acham feio quando a gente fala, por exemplo, sobre a relação entre educação e domesticação, né? E aí depende, pode sim parecer uma coisa que é muito feia, mas se eu entender que a ideia de de domesticação, vem da ideia de domo, de teto, né? Essa condução das condutas pode ser trazer alguém para debaixo do meu teto, para que ele possa começar a fazer leitura de mundo a partir do ponto de vista que eu também leio o mundo, né? E como é que a gente pensa a inovação e uma prática pedagógica supostamente inovadora a partir disso? É isso que a gente tem que se perguntar. Mas tem uma outra questão que atravessa essa discussão aí, porque quando a gente pensa em prática pedagógica, a gente está pensando em termos políticos. Bom, a gente pega qualquer texto sobre a política de qualquer empresa e o que a gente vai encontrar nesse texto? As práticas que estão associadas ao fazer dessa empresa, né? E por que a ideia de prática está associada a uma dimensão de política, né? Porque quando eu falo em prática pedagógica, eu também estou falando em prática social. Eu também estou falando de uma prática social. Eu também estou falando em proporcionar algum tipo de aprendizagem ou aprendizagens para os meus alunos que vai demandar algum tipo de organização social, né? E a grande questão da inovação, ela passa também da gente pensar o seguinte, né? Que as minhas escolhas enquanto práticas pedagógicas determinam esses meios de agenciamentos, né? Em sala de aula e que são agenciamentos políticos, porque toda escolha é uma escolha política, né? Não existe neutralidade quando a gente fala em educação, porque a gente tem sujeitos envolvidos em todos os polos, né? Então, por exemplo,
Quando a gente pensa na ideia de prática pedagógica, a gente deveria pensar que a gente faz uma escolha. E que quando a gente faz uma escolha, a gente está lidando com o seguinte: a gente precisa pensar quem e como eu permito que participe das minhas aulas. Ou seja, quando eu escolho determinada metodologia, por exemplo, né, quem de fato é beneficiado e quem de fato é excluído, né, durante a aula. E por que eu estou colocando isso como um critério a ser avaliado e ser pensado por nós docentes? Porque as pessoas falam muito em inclusão, né? Mas nós que estudamos a educação numa perspectiva crítica, não adianta a gente falar em inclusão se a gente não entender por que eu estou incluindo. Porque se eu estou incluindo, alguém foi excluído. Então eu tenho que pensar por que alguém também foi excluído. E quando eu tomo uma decisão sobre a prática pedagógica que eu vou utilizar em determinada aula, eu não tenho que pensar na perspectiva da inclusão, mas também da exclusão. Então, eu convido vocês a pensarem que uma prática pedagógica, por mais inclusiva que ela seja, em alguma medida ela é sempre ela sempre exclui alguém, né? Então, nós falamos da inexclusão, a gente nunca fala da inclusão sozinho, né? Porque é a maneira como eu permito que os meus alunos acessem, participem da minha aula. E, à medida que eu incluo alguns, não necessariamente eu vou incluir todos. Muitas vezes, para incluir alguns, eu acabo excluindo alguém. Então, isso é uma coisa que é candente para a gente pensar, né? Prática pedagógica, para a gente pensar em inovação. Às vezes a gente está achando que fez uma escolha que é super boa, né? Mas será que essa escolha ela foi de fato inclusiva naquilo que de máximo ela pode ser inclusiva, né? Pensar também quem orienta a nossa prática, né? E aí a gente se aproxima à ideia de praxis, né? Não só quem orienta, mas o que orienta, né? Quem a gente está lendo para produzir algum tipo de aula, quem a gente está tomando como referência para produzir um tipo de aula, enfim, né? A gente precisa, para pensar em inovação de fato, de alguma forma, pensar como essa relação de governo, que é a educação, acaba abrindo espaço para uma reflexão crítica daquilo que a gente faz. Ou seja, será que a gente tem pensado, cada vez que a gente termina algum tipo de aula, né, no que foi aquela aula? Porque, veja, por mais que a gente repita as nossas aulas, né, a diferença, e vocês vão entender logo o que eu quero falar quando eu me refiro a isso, a diferença ela se produz na repetição. Então, assim, eu supostamente posso dar a mesma aula, mas a aula nunca vai ser a mesma. Por quê? Porque uma aula, ela se inscreve numa ordem que é do acontecimento. E o acontecimento é aquilo que é irrepetível. O acontecimento, ele é a soma de uma série de contingências. Então, supostamente, eu até posso repetir uma aula, mas não vai ser a mesma aula. E quando eu me dou conta que existe uma ideia de diferença positiva, né, que se produz nessa repetição, talvez seja aí que seja a grande oportunidade que a gente tenha para começar a pensar como o novo se produz nas nossas aulas, como o diferente se produz nas nossas aulas, né? Então, o que eu quero convidar vocês é para pensar um pouco nesse sentido. E, claro, o que eu tenho percebido, né? Também, alguém colocou aqui no chat, Aline. Isso, a aula é sempre um processo vivo, exatamente. E aí, parece que a gente combinou a tua intervenção. Porque tem uma questão que é totalmente compreensível. A gente está numa universidade, a gente está preparando alunos para um mercado de trabalho. Isso deve ser levado em conta. Então, assim, pensar o lado da educação como técne, né, como os gregos diziam, a técnica, né,
Isso é incontornável, eu não estou discutindo isso, né? A ideia do Tecne, ela é a ideia do saber fazer, né? Ela surge lá na Grécia com uma ideia de um trabalho, de uma artesania, algo que a partir dessa artesania é apresentado ao mundo, né? Algo que é desvelado. Então, assim, o domínio técnico é indiscutível. Nós estamos numa universidade, a gente tem que botar profissionais no mercado. Mas a questão aqui que está sendo discutida, e aí pegando essa ideia da aula como um processo vivo, não é só a ideia da Tecne. A gente está muito preocupado com a Tecne. E tudo bem, não tem problema. O problema é que a gente está aqui numa quarta de tarde discutindo inovação, porque nós temos um problema, né? E esse problema ele se inscreve num nível que é o meio para produzir esse conhecimento. Então, eu convido a todos aqui, a todas, a pensarem a ideia não só da educação na perspectiva da Tecne como um saber fazer, mas na perspectiva da poiesis, numa perspectiva da criação. Se a gente está falando em inovação, a gente tem que se abrir ao novo, a gente tem que se abrir ao outro, a gente tem que pensar como é que eu chego a produzir algum tipo de conhecimento com os meus alunos, a construir algum tipo de conceito, mas introduzindo esse novo como meio, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com o fim e muito pouco com o meio que a gente se utiliza. Então, a poiesis é a ideia da obra de arte. A obra de arte não tem uma instrumentalidade, ela tem um fim em si mesma. A falecida professora Sandra Corazza, lá da URGS, ela trabalhava muito essa ideia da artistagem, né? O professor como um artista, enfim, né? Numa leitura mais deleuziana, mais romântica da educação, e que faz um pouco de sentido quando a gente trabalha essa ideia da poiesis, a produção como algo em si mesmo, né? E muitas vezes para nós, até pelo fato de estarmos numa universidade, é muito difícil a gente se libertar de certo pragmatismo, né? de certo utilitarismo. Né? E imagino que para vocês na escola politécnica ainda seja mais difícil, né? Porque a natureza dos cursos que compõem a escola é muito, né? A escola politécnica, né? A ideia da Tecne está no nome da escola. Mas o que me incomoda um pouco, e que tem me incomodado muito aqui na PUC, é que, e não só na PUC, de maneira geral, mas falo da PUC por dar aula na PUC, é porque a gente tem diminuído a ideia de educação, e a gente tem reduzido a ideia de educação à ideia de ensino, que é importante também. O ensino faz parte da educação. Mas a educação é uma coisa muito maior do que instruir, né? A gente tem uma dimensão aí de socialização, tem uma dimensão de comportamento, né? O que tem me incomodado um pouco é que a gente tem pensado uma suposta ideia de inovação diretriz que está se descolando dessa ideia de formação, que está na missão dos próprios maristas, né? E que, por exemplo, tem nos levado a gente pensar muito mais certificação do que formação. E isso é um problema sério, né? A universidade hoje ela tem pensado muito mais na perspectiva da certificação do que na perspectiva da formação. E tem uma coisa errada nisso, né? Quando a gente pensa em certificar e abandona a ideia da formação ou diminui a ideia da formação, mais uma vez a gente vê essa ideia da Tecne se sobrepondo à ideia de uma poiesis, né? De como eu posso introduzir um novo, introduzir algum grau de criatividade na minha aula para produzir o conhecimento, a Tecne, mas por um meio que é totalmente diferente. Então, para mim, inovar é isso. Para mim, inovar é se abrir à produção da diferença. E, claro, obviamente, né, essa lógica do capital, como a colega citou, né, isso é o que está, de alguma forma, nos constrangendo, e que é natural, né, isso está constrangendo a todos. E a grande questão é essa, nós perdemos essa luta, mas não é porque nós perdemos essa luta que a gente vai deixar de travar outras lutas, né, e continuar insistindo
e caminhando em busca de algum outro tipo de relação com a nossa própria docência. Porque o que nós temos a fazer é isso, é produzir a diferença em nós mesmos, porque é a partir daí que a gente pode começar a conversar sobre a introdução do novo, e não se deixar capturar por uma ideia de inovação diretriz. Ó, agora inovação é isso, aí vai todo mundo atrás disso. Agora inovação é aquilo, agora vamos sair dessa fila, vamos entrar nessa outra fila, vamos atrás disso. Né? Então, assim, a gente não tem que se sentir culpado. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? E isso passa por a gente repensar o que a gente está fazendo em sala de aula constantemente. Em algum momento, né, da nossa rotina, por exemplo, né? Muito bem. Então, eu convido a gente pensar um pouco essa inovação, né? essa suposta ideia de inovação, não como uma ideia diretriz, uma ideia unívoca, um sentido unívoco, mas em toda a polissemia que isso pode ter. E por isso a pergunta, né? O que pode a inovação? As potências da inovação. Né? Uma inovação que se afirme em si mesma, e não que seja um modelo pronto, né? Um enlatado a ser consumido. Eu acho que o grande desafio nosso como docentes, eu acho que é esse. Mas também eu convido todos aqui a pensar que essa ideia de Tecne também é uma ideia produtiva quando a gente pensa na relação que a gente estabelece com nós mesmos, né? Conosco. Foucault, em determinado momento, nos últimos anos, né, da sua vida, ele decide estudar os gregos, né? E quando ele vai estudar os gregos, ele identifica na Grécia um elemento que se chama de tecnologias do eu, ou de práticas de si. O que eu quero dizer para vocês é que para a gente começar a pensar de fato e a levar a sério o que é inovação pedagógica, a gente tem que fazer como os gregos faziam. O que são as tecnologias do eu? A ideia de Tecne, como vocês viram ali no slide anterior, é uma ideia de artesania, né? Só que a ideia de tecnologia do eu é quando eu sou o produto, eu me ponho como produto da minha própria artesania. Então, o convite que eu faço a vocês é que a gente possa colocar a nossa docência no centro das nossas ponderações. Essa é a grande questão das práticas de si, das tecnologias do eu. Por que os gregos se colocavam no centro das suas próprias ponderações? Né? Principalmente em relação, no caso da Grécia Antiga, com relação ao uso dos prazeres, por exemplo, né? Numa lógica completamente diferente da moral judaico-cristã, que tem a ver um pouco com essa pauta, né, que marca a nossa relação com a própria inovação pedagógica. Né? Existe um enunciado que diz, façam assim, e a gente se reprime e vai fazendo assim. Né? Quando os gregos propõem as tecnologias do eu, eles põem o seguinte, bom, eu posso me agenciar com essa ideia de inovação pedagógica de outra forma, não de uma forma repressiva, mas de uma forma produtiva, né? Porque o poder ele não tem só um lado repressivo, ele tem um lado produtivo, né? O poder produz coisas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa lançar mão dessas práticas de nós mesmos. A gente tem que pensar na gente dando aula, pensar na relação que a gente estabelece com os nossos colegas na docência, pensar na relação que a gente tem estabelecido com os nossos estudantes. Isso é fundamental. Se a gente quer pensar em inovação pedagógica, se a gente quer, de fato, introduzir o novo, né? E aí eu pergunto, né? Quantas vezes a gente já se pegou pensando naquilo que a gente faz? Que tempo a gente tem para pensar ou para repensar aquilo que a gente faz? E qual é o motivo, então, dessas tecnologias do eu? Né? Qual é o motivo de pensar essas práticas de nós mesmos? Né? Os gregos pensavam isso para se melhorar, que é essa ideia do ascetismo, né? Da ascese como elevação espiritual. Bom, como é que a gente eleva,
né? Como é que a gente melhora a nossa docência? Não tem outro jeito. É, de alguma forma, aceitar que a gente precisa encontrar espaços de manobra para também ser um pouquinho subversivo, para também exercer o nosso direito à contraconduta. Isso é essencial para a formação do professor. Então, pera lá, a universidade está me dizendo que inovação é isso. Suspendam o juízo, coloquem essa ideia de inovação em suspeição. Será que eu devo me agenciar assim, desse jeito, como eles querem? Né? Que é a grande pergunta Foucaultiana, né? Devo aceitar ser governado assim, desse jeito, dessa forma, por essas pessoas? É isso que a gente tem que perguntar em relação a essa ideia de inovação, que querem nos colocar como modelo, né? Porque esse é o problema do platonismo. Sempre vai ter um modelo a priori. E cada vez mais a gente tem que tentar se aproximar desse modelo, né? Porque agora se entende que isso é uma conduta desejável para a nossa docência. E isso está errado, porque isso diminui tanto a nossa capacidade criativa quanto as nossas potências, os nossos afetos para pensar, para nos engajar, né, em relação à nossa própria prática, ou com a nossa própria prática, né? E aqui tem um outro problema sério, porque em educação é um saco, porque tudo que é novo é remetido ao pedagógico. Quando a gente fala em pedagógico, sempre tem que ter algo novo, né? E não é verdade isso. Isso é o que querem fazer com que a gente acredite, porque a educação é um retorno, né? Usando o termo nietzschiano, o eterno retorno. É um eterno retorno. Existe uma tradição de modismos, mas quando a gente vai ver, isso já foi feito em algum lugar por alguém em um determinado tempo histórico. Então, assim, ninguém aqui está inventando a roda, né? Ah, sala de aula invertida. Porra, sala de aula invertida. Eu mando o cara estudar antes, depois ele vem para a aula. Agora só tem um nome bonito. Né? Metodologia ativa. Que metodologia que não é ativa em algum grau? Então, essas coisas retornam com outros nomes, né? E a gente cai no canto da sereia, a gente se deixa seduzir, se a gente for incauto, né? Se a gente for esse docente incauto. E a minha provocação na aula de hoje, na minha provocação na fala de hoje, perdão, é que a gente saia daquilo que Nietzsche chamou de niilismo passivo. Niilismo é a perda de sentido, né? Então, assim, bom, tá bem, agora querem que eu faça isso? Vou fazer, de qualquer jeito, porque não tem mais sentido. Eu sei que daqui a pouco vai vir outro, vai pedir outra coisa. Que a gente saia desse niilismo passivo, dessa perda de sentido, desse esvaziamento da nossa docência, porque cada um vem e me diz agora que a gente tem que fazer diferente, e que a gente comece a adotar uma postura aqui de um niilismo ativo. Que a gente sim entenda que nada tem uma essência, a ideia de inovação não tem uma essência, não tem uma origem, não existe uma inovação diretriz, e que quando eu penso na minha docência, ou nesses valores que vêm grudadinhos nessa ideia de inovação, que a gente possa exercer um niilismo ativo, que é fazer o que Nietzsche nos convida a fazer, que é transvalorar valores. O que é transvalorar valores? É não aceitar o valor como ele é, mas me agenciar com esse valor e dizer, ó, isso me serve e eu vou fazer dessa forma. Isso não me serve, então eu vou fazer um pouquinho diferente. Ou isso não me serve e eu não vou fazer. A transvaloração de valores é como eu me relaciono com esses valores. Quando Nietzsche escreve, por exemplo, a genealogia da moral, né, esse é um problema para nós na educação, porque a gente acha que agora a metodologia ativa é bom, tudo que não é metodologia ativa é mal, e não é assim. Quando ele fala sobre a genealogia da moral, ele está dizendo não existe essa ideia de bom e mal, isso são construções, o que existe é uma moral que tem história. Então, qual é a história dessa ideia de inovação que estão nos vendendo? É disso que a gente tem, nisso que a gente tem que investir para ir atrás, e é disso que a gente tem que suspeitar.
para que a gente possa transvalorar esses valores, bom, e fazer do limão uma limonada que der para fazer. Essa é a grande questão. Sem culpa, sem culpa. Então, eu convido a todos nós aqui que a gente possa adotar uma ideia, né? Essa ideia de niilismo ativo. A gente sabe que não tem nada por trás das coisas, a não ser efeitos de verdade. E como é que a gente se agencia com esses efeitos de verdade em educação? Bom, isso são escolhas que a gente vai ter que começar a fazer. Então, eu sou extremamente crítico nesse sentido, né? E acho que inovar é a gente se abrir para a produção da diferença na repetição. A diferença, ela se produz na repetição. Porque a identidade também se produz na repetição. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero dizer com isso é numa perspectiva deleuziana, quando ele escreve a tese de doutorado dele, Gilles Deleuze, chamada Diferença e Repetição, ele vai dizer isso. Olha, o problema do platonismo é que a gente tem que subordinar tudo a uma identidade. Então, assim, tem um modelo de inovação e agora tem que estar todo mundo subordinado a ele. E o problema dessa subordinação é que esse problema termina com a diferença. E, na verdade, segundo Deleuze, a diferença é muito mais potente que a identidade. E essa diferença, ela vai se produzindo em si mesma na nossa repetição diária. Eu acordo e faço café todos os dias, eu posso comer sempre a mesma coisa, mas eu não vou fazer esse café do mesmo jeito. Às vezes eu vou passar o ponto da minha torrada, às vezes eu vou acertar outro ponto, às vezes eu vou esquentar mais o leite, às vezes menos o leite. É na repetição que a diferença se produz. Se é na repetição que a diferença se produz, muito bem. Então, é na repetição da minha docência que a minha professoralidade se constitui como diferença. E é aí que eu posso começar a falar em inovação. Então, eu tenho que pensar no que eu faço todos os dias, eu tenho que pensar naquilo que acontece nas minhas aulas, na pergunta que eu não esperava que fosse feita. O que aquilo produz em mim? Eu tenho que pensar nas contingências, porque é isso, né? O que é a diferença? Não é a diferença platônica, que só pode ser estabelecida de uma coisa em relação à outra. Não é isso. Mas é a diferença que eu tenho que perceber, que é minha em relação a mim mesmo. Que professor eu estou sendo? Que professor eu sou? Que professor eu fui? Que professor eu poderia ter sido? Que professor será que eu ainda vou ser? E mais do que isso, eu como professor, nunca deixar de pensar que aluno eu fui. Eu acho que esse também é o grande pulo do gato, que a gente possa pensar que aluno eu fui. Quando a gente faz e começa a se perguntar essas coisas, a gente vai produzindo deslocamentos na nossa própria docência. A gente vai se individuando como docente e vai se subjetivando como docente. A gente se individua como docente quando a gente olha para nós mesmos, né? Tem um filósofo francês que é muito interessante, que ele fala da individuação como meta-estabilidade, né? O indivíduo, ele parece estável, mas ele sempre está no meio, ele é sempre um indivíduo meio. Porque a cada vez, no caso da docência, a cada vez que eu entro na aula e que coisas acontecem na minha aula e que eu faço escolhas metodológicas, escolhas didáticas, né, escolhas avaliativas, enfim, escolho jeitos diferentes de selecionar conteúdos, etc., eu já ultrapasso a mim mesmo, porque eu não sou mais o mesmo. Então, essa ideia de meta-estabilidade, a individuação, se dá na minha relação comigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu também me torno um sujeito da experiência. Eu também sou um sujeito, eu sou um docente que se individua, mas também que se subjetiva. E essa subjetivação não se dá em relação comigo mesmo, mas se dá em relação com o outro. A troca que eu faço com os meus pares, a troca que eu faço com os meus alunos, a maneira como eu me agencio com os livros que eu leio, com os autores que eu leio. Então, ser professor, né, é muito mais pensar que a gente tem uma tarefa.
que é constituir uma espécie de estética para a nossa professoralidade, né? Como é que eu produzo essa estética? Quem sou eu como professor? Mas quem sou eu na perspectiva de quem eu estou sendo? Porque logo em seguida eu vou deixar de ser isso para ser outra coisa. Então, eu acho que essas reflexões, elas passam, e elas não podem, na verdade, elas não podem passar incólumes para a gente pensar o que de fato é inovar, inovação pedagógica ou inovação em educação, né? E aí, aquilo que eu falava, né? Existe uma abordagem, né, sociológica dentro da educação que a própria organização dos espaços acaba nos dizendo, ó, queremos que tu faças isso, né? E muitas vezes, sim, quando nos oferecem certas condições de trabalho, a gente acaba meio que padronizando a nossa docência. E o que eu quero desafiar vocês aqui é que, para pensar em inovação pedagógica, a gente tem que não se territorializar, mas se desterritorializar. A gente tem que produzir algum tipo de linha de fuga para fazer o diferente. E esse é o grande desafio. E isso não significa abrir mão de ensinar conteúdo. Isso significa pensar outros meios para ensinar esse conteúdo. Significa associar poieses, esse potencial criativo da produção, né, à tecne, ao saber fazer, né? E claro, e aí a gente tem essa dimensão, muitas vezes, que eu já comentei, né? Que quando a gente se rende, quando a gente parece que a gente conhece na nossa rotina, na docência, na pesquisa, muitas vezes a gente se vê sem forças para pensar tudo isso, porque vocês podem estar pensando assim, bom, Zé, é muito fácil tu vir aqui e dizer todas essas coisas, mas está difícil, e eu vou dizer, sim, eu sei que está difícil, só que de tempos em tempos a gente precisa se lembrar que a gente, né, precisa fazer isso, a gente precisa olhar para nós, a gente precisa olhar para a nossa docência. Muito mais do que tentar ir em busca de alguma fórmula mágica, de alguma receita pronta, a gente precisa fazer das nossas aulas uma aula autoral. No fundo, é isso que eu quero dizer para vocês. É como é que nós nos tornamos autores das nossas próprias aulas. Esse é o grande desafio. É fazer uma aula autoral. É claro que muitas vezes a gente vai se render a algumas coisas que estão prontas e está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se a gente ficar com esse pensamento que nos incomoda todo o tempo, né, a gente vai começar já a fazer diferente. E fazer a diferença. Mesmo que essa diferença inicialmente apareça como uma coisa mais tímida, né? E para terminar, eu queria mostrar para vocês como isso a gente pode usar essas ferramentas para pensar várias coisas, né? Tem um poeta argentino que é o Julio Cortázar. E o Julio Cortázar, uma vez perguntaram para ele assim sobre o mito do Minotauro, né? Teseu e o Minotauro. E para quem não lembra do mito, né? Existia um rei na Grécia chamado Minos, e ele queria ser rei de... Na verdade, existia um homem chamado Minos, e ele queria ser rei de Creta. E ele faz esse pedido a Poseidon, que é o rei dos mares, né, para que ele ganhasse essa disputa dos irmãos dele e se tornasse o rei de Creta. E Poseidon concede a ele esse reinado. E envia para ele um touro branco e diz assim, agora tu sacrifica esse touro branco em minha homenagem, já que eu te concedi o que tu queria. Minos achou aquele touro super bonito e decidiu matar outro touro, e não o touro que Poseidon tinha dito para que ele, né, sacrificasse. Muito brabo, Poseidon, então, convence Afrodite a fazer com que a mulher de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro. E desse amor surge o Minotauro, que é uma figura que tem um corpo de homem e cabeça de touro. E que é escondido por Minos num labirinto que fica abaixo lá do seu palácio, né?
e que de tempos em tempos recebe em sacrifício jovens atenienses para serem devorados, né? Então, né, Atenas mata o filho de Minos, que era um ótimo atleta, né? E Minos coloca isso como uma pena aos atenienses. Então, de tempos em tempos, eles têm que enviar pessoas para o labirinto para servir de alimento para o Minotauro. O que isso tem a ver com tudo que eu falei? Cortázar nos faz pensar que talvez porque existem várias versões do mito, né? Talvez o Minotauro não se alimentasse dessas pessoas, né? E por que toda essa sanha para a gente terminar com a diferença? Porque o Minotauro é a personificação da diferença. É o hibridismo entre um humano e um não humano, né? E Teseu é alguém que decide entrar no labirinto para acabar com o Minotauro, e para não se perder lá no labirinto, ele fala com a Ariadne, que é a filha do rei Minos, e ela concede, então, um fio, um pedaço de corda, que ele amarra na cintura e ele vai indo para não se perder, para ele poder achar o caminho de volta. Então, assim, o Cortázar vai dizer, bom, talvez a gente precise fazer uma outra interpretação desse mito, né? Porque esse modelo de inovação diretriz, ele quer que a gente acabe com a diferença. De alguma forma, essa ideia diretriz é essa forma ideal platônica, né? E que a gente precisa suspeitar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Cortázar nos faz pensar que, bom, o Minotauro é a diferença, Teseu é essa grande ideia de inovação diretriz que tem uma ação normalizadora, que quer acabar com a diferença. Que o fio de Ariadne, que a corda de Ariadne, é exatamente essas formações, muitas vezes prescritivas, que nós, como professores, recebemos, para ter algum tipo de referência para fazer o que façam, o que a gente quer que a gente faça. E que talvez, muitas vezes, né, se perder em algum labirinto é uma coisa positiva, não necessariamente é uma coisa negativa, né? Então, eu queria terminar a minha fala dizendo, né, e aqui eu coloco uma sugestão de leitura, que é o livro do Marcos Vilela Pereira, que foi nosso colega aqui e que foi meu orientador de doutorado, onde ele trabalha essa questão da estética da professoralidade. Eu começo dizendo assim que talvez, ou melhor, termino dizendo, né, que essa diferença observada como potência é que faz da inovação essa abertura ao novo e ao outro, e que vai exigir de mim, que sou docente, de nós que somos docentes, outras posturas ou intervenções pedagógicas. Então, eu preciso perguntar, bom, o que pode tudo isso que estão dizendo para eu fazer? Né? Como eu vou transvalorar alguns desses valores, algumas dessas crenças, para dar o meu tempero para a minha aula? Né? E eu entendo que a inovação pedagógica é isso, é um pouco desse diferimento que se produz como efeito de um professor reflexivo, que é fazer a reflexão como inflexão sobre si mesmo. Né? Um professor que pensa a sua própria docência, que pensa a todo momento a sua professoralidade, que duvida, né, a todo momento daquilo que está fazendo. E encerro dizendo que não há, talvez, possibilidade de inovação se a gente não recorrer, então, a essa ideia de nos colocarmos no centro das nossas próprias ponderações. Como o exercício grego de pensar a si mesmo, das práticas de si, das tecnologias do eu, de fazer com que cada vez mais, eu, professor, ao me pensar sendo professor, faça aparecer um professor diferente. Muitas vezes melhor, alguns dias até um pouco pior, mas um professor diferente. Mas a grande questão é que a gente sempre entenda, né, o que a gente está fazendo da nossa docência, que a gente suspeite em relação ao que tentam fazer da nossa docência. E o grande desafio é que, a partir de agora, a gente também consiga tomar uma decisão
em relação àquilo que já fizeram da nossa docência. Então, eu acho que essas 3 grandes questões são questões que precisam ficar nos incomodando para a gente poder pensar a inovação e problematizar as práticas, continuar problematizando as práticas na universidade. Então, é isso. Acho que é por aí, fico à disposição. Obrigado.